Agora eu converso com duas professoras aqui que se disponibilizaram a vir bater um papo. Como eu disse, nós temos dificuldade de arrumar gente para vir falar. E aí é o negócio, né? Vamos tentar, porque geralmente quem vem falar aqui conosco sobre o magistério são as próprias dirigentes do CEPERCS. Mas eu sou fã desse trabalho do CEPERCS, mas às vezes é interessante ouvir aquela pessoa que recebe, né? Que tem o salário direto recebido na sua carteira, no seu contra-cheque. Estou agora batendo um papo, porque o assunto que eu citei no início é justamente sobre salário do magistério. O Ayrton fez já 2 matérias essa semana sobre isso, e eu recebo aqui a professora que não está aposentada, está nativa. Ela estava me contando um detalhe que ela vai contar daqui a pouquinho. A Milene Danelon, que é professora do ensino médio, fundamental, ensino fundamental, eu que li errado, obrigado. E a Casina Brum Martins, que é professora já aposentada. Bom dia, gurias, tudo bom? Bom dia, Fábio. Bom, Milene, vamos fazer o seguinte, quantos anos de magistério você tem? 33 anos de magistério, concursada. Concursada. Você tem 51 anos. Isso. Trabalhou com unidocência. Isso. Dentro de sala de aula. Sempre de 1º a 5º ano. Sim. E isso, na época, era dito para vocês que ser professor em docência havia, como é uma dedicação muito mais intensa, haveria, por isso, uma remuneração diferenciada, certo? Sim, que era a chamada unidocência. Que valeria a pena vocês fazerem esse tipo de coisa. Isso. Também vocês tinham até dezembro do ano passado, dentro do plano de carreira de vocês, um negócio chamado triênio. O que é triênio? Triênio era um percentual a mais, mesmo que pouco, mas era um percentual a cada 3 anos de trabalho, tu tinha esse incentivo, né, no teu salário para receber um pouquinho mais, porque pelo teu tempo de serviço, né? Sim. Então, quanto mais tempo o professor trabalha, mais triênios ele ia adquirindo. Sim, até para motivar o professor a trabalhar mais tempo na categoria, essas coisas todas. Sim. E o triênio, então, foi uma outra coisa que foi extinta. Nesse plano novo do governo. Sim. O que é classe? Classe também era conforme o tempo de serviço e os cursos que o professor fazia. Então, sim, o professor que fizesse mais cursos de atualização, ou mais pós-graduações, tinha a chance de mudar de classe. Tá. Essa mudança de classe também acarretava numa pequena diferença de salário. Aí tu dizia o seguinte, eu dizia assim, o governador do estado, ou o secretário de educação dizia, professor, estude mais, se motive, incentivava, se recicle, porque tu vai receber uma graninha, não é tanto, mas tu vai receber uma graninha. Isso até dezembro do ano passado era assim. Incentivava o professor a fazer cursos, né? Mas, hoje Milene, em dia não existe mais isso também. Pois é, mas Milene, você fez o que você estudou ou de aperfeiçoamento depois que você se formou para ser professora do magistério? Eu me formei no magistério primeiro, certo, lá no Tempo das Irmãs, né? Tá. Na Escola São João Batista. E depois eu fiz a licenciatura em matemática, em ciências físicas, químicas e biológicas na Fundasul. Sim. E depois ainda fiz mais uma licenciatura plena em matemática. Ok. E fiz um pós-graduação em interdisciplinaridade. Pós. Isto. Então tem 2 graduações e mais um pós. Mais o pós e mais o magistério. Quer dizer, aí tu imagina assim, pô, eu tô indo pro lado da aposentadoria, já fiz isso tudo, fui de inocência, tive direito a triênio, teve alteração de classe, essas coisas, e aí houve uma mudança brusca agora em dezembro para janeiro. O que aconteceu, então? Explica para o nosso ouvinte. É até difícil da gente falar, porque é muito desgastante isso, sabe? A gente está chegando no final de carreira. Sim. E tu notar, assim, que tudo que tu tinha de alguma vantagem, por mínima que fosse, foi nos retirado. Sim. Sabe? Então, assim, eu ainda disse para a Valesca, quando ela me convidou a vir, eu disse assim, eu vou ter que me segurar para não chorar. Porque a sensação de todos nós, professores, quando a gente pensa nisso, é de desespero, é de desânimo, é de vontade de chorar mesmo. Sabe? Então, assim, ó, o que aconteceu com esse aumento do governador? Que ele foi para a mídia dizer que deu 32% de aumento. Nós, professores, quanto mais antigos, quanto mais tempo de serviço, menos foi o percentual de aumento. No meu caso, que já era para estar aposentada e só não estou por causa da idade, porque tempo de serviço eu já tenho o suficiente, eu não tive aumento nenhum. Por quê? Porque
Eu não sei que manobra é essa. Eu acho que é uma manobra muito desumana, inclusive. Pegar as vantagens do professor, ele pegou os meus triênios, ele pegou as minhas unidocências e colocou como parcela do subsídio, como aumento. Como aumento. Então, eu não tive aumento. Inclusive, nessa parcela que eu tinha, sobrou um pouquinho. Eu tenho, acho que R$7, R$20 na outra, de sobra, que ficou como parcela de redutibilidade, que era o nome, ficou aquilo ali. Então, mesmo que ele dê, que estão falando agora em dar o 1% e pouco de aumento, além que é o do governo federal, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai terminar com a minha parcela de redutibilidade total e eu não vou continuar sem aumento nenhum. Bom, pessoal, a Milene me passou umas coisas, porque aqui nós vamos trabalhar o seguinte com um pouquinho mais de transparência, só para o pessoal entender, tá? Porque quando tu fala em aumento, sei que, quanto percentual, a gente não vai pro detalhe. E eu pedi para ela e ela se prontificou a me dizer quanto é que ela ganhava em novembro, numa das matrículas dela. Ela tem 2 matrículas, né? Numa das matrículas dela, ela é professora do Estado, e ela me passou aqui. Só para vocês terem ideia, o contra-cheque dela, no finalzinho do contra-cheque, ficou assim. Atenção vocês aí que são amigos e gostam de números aí, se quiserem anotar, anote por favor. A pessoa é 33 anos de magistério, tem vários triênios, tem unidocência. Mudança de classe com 2 graduação e 1 pós-graduação. Ela recebe numa das matrículas, chama de 20 horas, né? Em novembro, ela recebeu R$1.872, tá? Eu tive que escrever aqui para falar. 42, Fábio. 842? Tá, vamos lá então. Em dezembro, o teu contra-cheque chegou a 1.510, é isso? Isso. É isso? 1.510. E aí veio o anúncio do aumento. O aumento que o magistério recebeu pelo governo do estado a toda a classe dos professores. E ela recebeu em janeiro a totalidade de 1.850. Bom, fazendo o cálculo de novembro para cá, eu vejo que tu recebeu R$8 a mais de aumento. É isso? 1,5 litro de gasolina, nem que foi referente, na verdade, não é aumento. Sim. É que a gente teve descontos de férias. Como a gente teve férias em janeiro, eles descontaram o nosso Vale Transporte, que não é também, é uma miséria, tá? Que não dá nem para ida, que dirá ida e volta todo dia. Eles descontaram o Vale Refeição, que também é uma vergonha. Tá. E qual é a projeção de salário para fevereiro? Tu acredita aí já uma ideia? Eu acho que é a mesma coisa de janeiro. Se não for menos ainda por causa dos descontos. Bom, Casina, tu que é professora aposentada já de 20 horas, né? 20 horas. Fala para nós aí, você que é aposentada, quando vê uma manchete de aumento de salário, porque o magistério tem isso, né? Ainda tem isso, quando há aumento para professor, tanto da ativa como também os aposentados. Como é que ficou o resultado disso no contra-cheque da Casina? Fábio, bom dia aos ouvintes, bom dia, Fábio. Mesma coisa que a Milene, os valores são esses aí. E aí, quando tu pergunta qual a projeção para janeiro, para fevereiro, nenhuma. Porque ele só fala que vai dar aumento, mas a gente não recebe. A gente não vê esse dinheiro. A mesma questão, parcela da irredutibilidade, que no momento a gente até achou que não ia diminuir, pelo menos o nome irredutibilidade, eu entendo dessa forma. É uma coisa que eu queria entender, quando fala em parcela de irredutibilidade, são coisas que eu imagino que aquilo já está colado, já está fixado no meu provento. Eu também entenderia assim. Aí vem o aumento, aumenta lá o básico, aumenta esta irredutibilidade. Aqui, Fábio. Ele está para tu entenderes melhor. Vamos ver aqui se eu consigo. Aqui estão as parcelas de redutibilidade que eu recebi antes. É que tu tá fora do microfone aí, aqui estão as parcelas de redutibilidade que eu recebia antes, ó. Tá, vou olhar aqui. E mais a unidocência. Aqui, já em janeiro, ele tirou todas essas parcelas aqui, eu não tenho. Eu fiquei com R$7 e R$20.
Aqui, ó. Sim, tá? que ficou. Da unidocência sobrou R$20, da irredutibilidade R$7, porque ele pegou este valor que eu já recebia e colocou como subsídio, como meu aumento. Certo. Eu pergunto o seguinte, Milene... Eu paguei o meu próprio aumento. Isso aconteceu com a maioria dos professores. É isso que eu quero chamar a atenção para você, é o seguinte... na iniciativa privada funciona algumas coisas e no público funciona diferente. Mas quando tu tem uma coisa histórica de parcelas irredutíveis, tá? Pode haver alteração isso legalmente? Como é que vocês, eu não sei se vocês já consultaram algum advogado, é que tem assim, tem muita gente que deixa tudo na mão da entidade, do sindicato, resolver as coisas por si. Outros procuram paralelamente os seus direitos. Vocês consultaram alguma pessoa sobre esse Eu sentido? acredito, como isso aqui foi, a gente estava esperando para ver o contra-cheque, entende? Tá. Então, assim, ó, eu acredito que agora, com o contra-cheque em mãos, vai ter, assim, uma penca de procura, né? Inclusive fora do CEPERS, porque os advogados do CEPERS já estão trabalhando nisso, mas eu acredito que muitos professores vão procurar além, porque a gente sabe que tem advogados já para isso, né? Sim. E eu acredito que vai dar muita. Porque uma coisa, às vezes, não é liquidez certa, né? Uma decisão governamental, muitas vezes, elas são questionadas, né? É que, assim, tem coisas que são os tal dos penduricalhos, né? Que são coisas assim, por exemplo, eu fui para direção, fiquei lá 1 ano de direção, teve um aumento, né? Não, mas não teve isso. Não, eu digo assim, tem coisas que são momentâneas. Tá, então deixa eu só te colocar, antes tu falou em penduricalho, porque eu fiquei 2 anos na direção da escola. Certo. Eu não recebi nada além do tempo que eu estava trabalhando, aquele FG ali que eu estava trabalhando. Tu terminou, tu volta... Eu volto para a sala de aula, claro, e receber o meu salário de professor sem o fundo, o FG. Então, assim, ó... Isso, não, eu digo, é essa aí que eu falo, penduricalho, é que tu recebe momentâneo e depois volta a tua. Porque até isso aconteceu. Os professores antigos, mais do que eu, se é possível, eles conseguiram incorporar... quando se aposentavam, eles conseguiam incorporar, se eles estivessem trabalhando, né, ou anos e anos de gratificação. Não foi o meu caso, porque quando eu fui diretora, já tinham cortado isso. Mas, Milene, mesmo os antigos, este FG foi incorporado também. A parcela é isso que eu quero perguntar. É assim, então coisas que são... seriam direitos teus adquiridos e que ele tirou. Tá, e isso também foi para parcela única. Foi para parcela. Então, por isso que eu te digo, professores mais antigos, que têm essas incorporações, que têm os triênios, que têm classes, foi cortado, foi tirado tudo isso deles. Não existe mais. Que interessante, hein? Então, assim, ó, o que eu quero dizer é que, assim, ó, às vezes eu vejo, inclusive, quando a gente dá alguma entrevista ou coisa, sempre tem alguém na sociedade dizendo que o professor ganha demais, que o professor reclama, mas tem carro na frente do colégio, que tem casa. Aí eu pergunto, professor fez voto de pobreza? Não, de nenhum. Professor não pode trabalhar uma vida inteira para ter o seu carro e a sua casa? Com todo direito. Com todo direito. Vocês acaso sabem os sacrifícios que um professor faz a vida inteira para conseguir comprar o seu carrinho e a sua casa? Prestações longas para poder conseguir. Né? Então, assim, ó, eu não consigo entender por que só em cima da classe do professor tem essa coisa de que não pode adquirir. Que não pode ter um carro bom. Que exemplo que a gente vai dar para os nossos alunos se nós não tivermos dignidade? Concordo plenamente contigo. Milena, há alguns anos atrás, quando tu dizia que era professora, qualquer crediário era aberto em loja por ser professora ou funcionário do Banco do Brasil. Hoje não. Era uma coisa assim, é a professora. Essa aqui tinha a carta branca. Acontece que ao longo dos anos isso foi se alterando, foi se mudando. Existe uma coisa que eu vejo, assim, Milene e Casina, que ao longo dos anos se muito partidarizou as coisas. As brigas partidarizaram. Não era a categoria pedindo a um governo. Era quase que um segmento partidário contra um governo.
E isso eu acho que a categoria perdeu, porque eu me lembro do CPERX juntando 15, 18 mil professores do Gigantinho com uma força inimaginável que tu não vê hoje. Hoje tu não consegue encher meia dúzia de ônibus para fazer. Fábio, eu digo posso assim, ó, dizer... a categoria, não só para terminar, a categoria, eu acho que até por omissão de parte da categoria, foi deixando para os outros para resolver o assunto, entende? Porque antigamente vocês eram muito mais unidas. E isso dava, tu falava em greve do magistério, da cinetada, aquela que dava lá na Borges, era um negócio de impactar, porque parava o comércio em Porto Alegre para ver, para aquele momento. E aí eu digo o seguinte, se deixou para outros resolverem os problemas por ti, e é por isso que eu te pergunto assim, se você já procurou, se já tem alguns advogados, algumas bancas, já estudando, além do sindicato, que é de obrigação do sindicato fazer isso, fazer um trabalho para tentar rever essas parcelas que eram de anexadas à folha de pagamento de vocês. Não, eu acredito que sim, que agora... Porque todos os advogados, eles dizem, nós precisamos dos contra-cheques. A gente precisa ver ali, sim, tem que provar, entende? Então, assim, eu acredito que a partir de agora, muitos vão trabalhar nisso. Eu estou só aguardando esse desfecho para ir buscar o que eu não recebi. Quanto à categoria, eu concordo contigo. A gente foi... se desestabilizando, inclusive, por conta dos governos. Dessa desvalorização total, entende? A gente foi pegando assim, ó, os professores foram tendo tudo culpa, entende? Se faz greve, o professor é vagabundo. Se não faz, também é vagabundo, não quer lutar. Então, chegou um ponto. E outra coisa, o nosso salário é tão mísero que se a gente faz uma greve, e a gente sabe que nós temos professores, que os dois, o casal da família é professor, que se eles fazem a greve e não é pago o salário deles, sim, não tem... é descontado, os filhos vão passar fome. Ivan, com 33 anos de magistério, disse umas verdades, umas coisas aqui agora há pouco, olha, de emoção aqui, de arrepiar. E também estou com uma professora aposentada, que se aposentou agora em agosto do ano passado, teve experiência de direção e as duas são professoras com matrículas no estado do Rio Grande do Sul. E a Milene, que assim o caso mais forte que eu vi aqui, com 33 anos de magistério, 2 graduação, 1 pós-graduação, seu triênio foi para a fumaça, a unidocência foi para a fumaça e a alteração de classe foi para a fumaça. Ela mantém o mesmo salário de novembro, agora em janeiro. E diz que toda a verba, que era uma verba já caracterizada como uma verba de irredutibilidade, ela foi extinta, né, no contra-cheque e colocada no salário base. Então, ela praticamente recebeu, de novembro para janeiro, uma diferença apenas de R$8, que pode ser algumas coisas de dedução, e ela não sabe bem como é que vai ficar para fevereiro. Mas eu pergunto o seguinte, Milene, eu fiz uma afirmação sobre... A classe do magistério, durante muito tempo, terceirizou os seus problemas para os sindicatos. Eu pergunto o seguinte, pai e mãe de aluno, ao longo dos anos, você como professora, 33 anos de magistério, você acha que pai e mãe também terceirizaram a questão de participar ativamente da briga do magistério, do professor, da escola em si? Como é que foi? Com certeza, Fábio. Infelizmente... A maioria, claro que a gente tem alguns pais bem conscientes e que nos apoiam, mas a maioria, eles não estão interessados em quanto o professor recebe, ou, como eu te disse, alguns até acham que é muito, entende? Eu fico me questionando assim, um pai e uma mãe coloca o seu bem mais precioso nas nossas mãos. Então, eu como mãe, eu sempre prezei assim, eu quero bons professores para os meus filhos. Eu quero professores valorizados, professores felizes com o que estão fazendo. E aí eu pergunto, com este salário que eu te mostrei aqui, com 33 anos de magistério, com o desgaste todo que nós temos, com a desvalorização toda que nós temos, tem como... Nós somos humanos, Fábio? Sim. Eu ouvi por muito tempo, porque eu sou de uma família de professores. A minha mãe era professora, minhas tias são professores. Então, muito tempo a gente ouviu aquela historinha de que professor tem que trabalhar por amor. Não é por amor. A gente trabalha com amor. Mas por amor não dá. Porque a gente tem família,
A gente tem conta a pagar, a gente tem filhos, né? E a gente estuda, a gente se dedica, a gente gasta material. A única profissão que eu sei de funcionário público que tem que comprar o seu material para trabalhar é o professor. A gente não ganha da escola caneta, lápis, diário, pelo contrário. A gente ainda compra além para dar para o aluno que não tem. Entendes? Eu sou uma professora que eu tenho... O Valério foi meu aluno, ele sabe. Sim. A gente, assim, ó, chegava qualquer data. A gente fazia saquinhos de presente, de balinha, de chocolate para dar. Eu não tenho vergonha de dizer, ao mesmo tempo tendo vergonha de dizer, que ano passado eu dei um pirulito para os meus alunos para não passar em branco. Porque condições de comprar presentinho e fazer o que a gente fazia antes não se tem mais. Te pergunto o seguinte, e a pandemia, professora Milene? Muito importante isso. E a Casina também se aposentou no meio da pandemia. Como é que foi essa reação de vocês nesse sentido? Muito importante, porque assim, ó, durante a pandemia, o que mais a gente ouvia e via e lia nos meios de comunicação, as pessoas comentando que professor é vagabundo, que professor não quer trabalhar, que professor não gosta de trabalhar, que tá bom assim. Gente, não tá bom assim. Professor que é professor, ele se realiza na sala de aula e com a sala cheia. Tu tá em casa, tendo que pensar no teu aluno, que tu, às vezes, no ano de 2020, a gente fez todo ele online. A gente não conheceu os nossos alunos pessoalmente. Então, tu imagina tu ter que elaborar a aula para aqueles alunos que tu não conheceu pessoalmente, que tu tem que tentar adaptar. Claro que a gente deu aula online. A gente tem a plataforma, que todos os dias entrava atividade para o aluno e todas as atividades eu corrigia na plataforma, entendes? Então, dobrou o meu serviço, coisa que na sala de aula eu ia corrigir no quadro e explicar no geral. Já matava o assunto ali. Claro, eu tinha que corrigir um por um. O meu celular e o de todos os professores, nós não temos mais privativo. O nosso celular está na mão de todos os alunos e pais e mães e tios e avós que nós atendíamos. Tiveram que abrir Acontecia assim, ó, de 1h30, 2h da manhã, a gente recebeu uma mensagem. Correto. E nós respondíamos. Eu respondia, porque eu pensava assim, não, esse pai de certo trabalhou o dia inteiro, agora ele está tendo um tempo, então eu vou responder. Pois é, Casina, e tu, Casina, se aposentou no meio da pandemia. A situação do professor trabalhou muito mais ou teve que investir mais para poder trabalhar? Fábio, a gente trabalhou o dobro. A gente trabalhou sendo cobrado e muitas vezes me aposentei numa escola que as crianças têm menos condições financeiras também. Então, a gente tinha que prover livros, prover trabalhinhos escritos, porque eles não tinham acesso à plataforma do governo, não tinham acesso à internet que fosse compatível com aquilo ali. Então, a gente trabalhava assim... eu trabalhei de fevereiro a agosto, até o momento de me aposentar. O que eu tive de experiência foi trabalhar dobrado. E completando ainda o que a Milene coloca ali, de trabalhar com amor, o professor, além de estar ganhando este valor, que não dá nem para comparar salário com ninguém, ele ainda trabalha com 25, 30 alunos em sala de aula, não é um. A pandemia era 25, 30, o serviço todo dobrado, porque um acessava a plataforma, o outro tu tinha que procurar para levar material. Eu não fiz isso, mas eu tive colegas que foram na casa dos alunos entregar o material. As escolas gastaram em dobro, porque tinham que xerocar os trabalhos para entregar impresso, né, para os alunos. Sim. Esses iam buscar na escola, devolviam. Por isso que eu digo assim, ó, não buscou, não teve aula quem não quis, porque disponibilizado foi. Outra coisa, nós, professores, apesar desse salário, a gente teve que correr e comprar computador, comprar celular compatível para entrar na plataforma, entende? Para conseguir dar a aula. E a questão tu falaste a questão do Vale Transporte de vocês durante a pandemia. De todo descontado, não foi pago. Foi todo descontado. E não teve nenhuma parcela para ajudar a compra de equipamentos eletrônicos? Nada. Só cobrança, muita planilha, muita cobrança. Preenche isso, preenche aquilo. A gente lá dando aula em casa, mostrando a casa. A gente abriu a nossa casa para a nossa turma.
porque a gente teve que dar aula, né? Muitas vezes em casa para esses alunos. Olha, a Cátia Andréia aqui manda parabéns pelas explicações das colegas, que eu acho assim muito interessante. Nós estamos falando do caso aqui especificamente de uma professora aqui, que ela abriu os números para mim, da ativa, e aí mostra a real sensibilidade dela em querer abrir esse jogo para todos nós. A Maria das Neves Cardoso, parabéns a Milena, professora do filho dela durante a pandemia do ano, sempre atenciosa, e quem manda um beijo para ti foi o Gustavo. Funciona. E a Veridiana Longaray, também, tudo verdade, professora Milênia. Também é outra professora que briga também bastante. Mas eu queria acrescentar também quanto à pandemia. Vamos lá, então. Fábio. 2020, todo online. 2021, a partir de maio, os professores estavam na escola dando aula presencialmente todos os dias. Entendes? E online. Por quê? Porque a partir de maio de 2021, ficou aberto para o pai que se sentisse confortável de mandar o seu filho. Então, cerca de metade das minhas turmas voltaram em maio. Então, eu tinha que ir na escola, dar aula, atender esses alunos e também continuar atendendo o que estava em casa. Tá? Bem no finalzinho do ano, ali para novembro, eu acho que foi, eu não me recordo direito, porque a cabeça da gente já fica, né? Aí sim houve a obrigatoriedade de todos voltarem. Aí, igual, nós tivemos que continuar com online, porque como tinha o distanciamento na sala de aula, e a nossa escola tem salas muito pequenas, sim, eu não cabia nós tivemos que atender alunos, um grupo num dia e o outro grupo no outro dia. Então, era um dia sim, um dia não, grupos diferentes. E continuamos com online para aquele aluno que naquele dia ele não ia na escola porque tinha outro grupo. Entende? Então, nosso trabalho, quem acha que foi boa a pandemia para nós, não foi. Professora Milene, uma pergunta, sim, mas eu preciso que tu fale com a verdade. Eu sempre falo com a verdade. Apesar de tudo isso que se passou, a senhora acha que o magistério, os professores, é uma classe unida? Não, não é unida. Se fosse unida, eu estava com 10 colegas meus aqui dentro da sala, junto, conversando. Se fosse unida, sexta-feira, agora, amanhã, vai ter uma manifestação em Porto Alegre. E todos os professores do estado estariam lá. E a gente sabe que não é assim. Claro que a gente entende que tem professores com problema, tem professores com problema na família, tem essa função da Covid, tem tudo isso. Mas a gente tem que aprender a se unir. A gente tem que aprender a ter consciência de classe. Falam muito, consciência de classe é política. Não, gente. É política, sim. Porque a nossa vida é uma política, né? Exato. Mas não é partidário. Entende? A gente tem que ter consciência que a gente tem valor. E eu acho que isso aí é que perdeu um pouco. Sabe? O professor tá se deixando levar, tá vendo as pessoas não dão valor e a gente tá se deixando... E até pode ser partidário. Porque qualquer professor que quiser ir buscar um pouquinho de informação, ele vai perceber qual partido que está a favor dele. E qual que sempre atocha o professor. Né? A gente sabe. É político. Tudo é político. Tudo é político. A nossa vida em casa dentro da nossa casa é política. Então, mas eu quis fazer a pergunta sobre isso, porque ao longo dos anos... Essa união da categoria se mudou muito, né? Muito perdida. E agora vamos ter mais um embate, pelo que eu estou vendo aqui, né, Milene? Mais um embate e a Casina disse que daqui a pouco vai se ganhar na justiça, mas o precatório vai vir depois da pessoa, vai vir para os filhos. Mas eu acho que se é direito, né? Quando vem o precatório, tu tem que fazer um acordo. Um acordo e receber menos da metade do que tu deveria. Né? Bom, infelizmente é assim. Professora Milene e professora Casina, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu acho que é muito bom. Eu acho que aqui vocês falam em nome de milhares de professoras. E espero que com esse depoimento da Milene aqui a gente consiga motivar as pessoas, as professoras, principalmente aí, aos políticos que têm ligação com os políticos lá de cima, né? Lá de Porto Alegre. A ajudarem nesse processo, né? Eu gostaria, Fábio, de principalmente motivar os pais, né? Os pais também nos apoiarem, mostrarem que estão do nosso lado, reconhecerem que os professores estão na penúria. Eu vou te ser bem sincera. Tem professor aposentado que outros professores estão fazendo vaquinha para ele se sustentar porque o salário dele não está dando pro remédio.
Entendes? Então, assim, ó, mesmo com tudo, nós, professores, a gente é unido. Porque a gente tenta se ajudar. Aquele que tem um pouquinho mais, ou por conta de alguma outra... De alguma outra... De alta renda, né? Ajuda aquele que não tem. Mas é desumano isso. É desumano tu trabalhar uma vida inteira para chegar no final da tua carreira e tu ver tudo ir por água abaixo. Inclusive, a questão dos aposentados, antes não pagavam, quando se aposentavam, não pagava a previdência. Então, era dois detalhes que eu esqueci de falar. Só que professor, com horários bem rápido. Tá. Professor não recebe fundo de garantia. E aí diziam pra gente que era porque a gente, quando se aposentasse, ia receber a mesma coisa que o ativo e não pagava previdência. Tá, tinha compensação. Hoje, professor aposentado paga a previdência, então teve redução de salário. Teve redução de salário. E ainda não recebe igual o professor da ativa. Tem mais isso ainda. Muito obrigada, Fábio. Obrigada a todos. Valeu, obrigado mesmo por vocês terem vindo aqui.